Foi uma informação confirmada na terça pelo jornal O Estado de São Paulo, foi divulgado pelo jornal Estado de São Paulo e confirmado pelo SBT News nessa quarta-feira. O governo decidiu pelo encerramento do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, o PECIM, criado em 2019 pelo ex-presidente, então presidente Jair Bolsonaro. A proposta, segundo a descrição do projeto, era criar um modelo de gestão de excelência nas áreas didático-pedagógica, educacional e administrativa nas escolas públicas de ensino regular, de ensino fundamental e médio de todo o país. Funcionava da seguinte maneira: a parte didática ficava sob orientação de professores, a administração das escolas ficava por parte de forças militares, no caso desse programa federal, das Forças Armadas. Era um programa do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa que chegou ao fim, portanto, agora no governo do presidente Lula. A gente vai receber aqui para essa nossa conversa, não é um debate, porque a gente não quer criar enfrentamento de ideias, a gente quer propor um diálogo para conversar com pessoas que são favoráveis e pessoas que são contrárias à ideia das escolas cívico-militares. Representando as pessoas que são favoráveis à ideia das escolas, inclusive autor do projeto para a criação dessas escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul, eu tenho aqui o deputado Tenente Coronel Zuco, que é do Republicanos do Rio Grande do Sul. E contrário à ideia das escolas cívico-militares, eu tenho aqui o Rafael Parente, que é ex-secretário de Educação do Distrito Federal, foi pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSB. Eu vou começar então com o deputado Coronel Zuco. Deputado, eu queria primeiro que a gente iniciasse o senhor expondo por que o senhor é favorável a esse modelo de gestão compartilhada das escolas. Olha, na verdade eu começo dizendo que este governo federal mentiu. Mentiu para os representantes do povo, mentiu para o povo. Chamamos o ministro Camilo Santana na Comissão de Educação. Ele veio a público dizendo que não iria encerrar o modelo federal. Mentiu, porque na data de hoje recebemos essa nota. Já estamos acionando o Ministério Público Federal, já estamos, inclusive, fazendo pedido de urgência a um projeto de lei de minha autoria, que nos moldes do modelo federal nós temos uma lei aprovada no Rio Grande do Sul, também de minha autoria, com mais de 70 escolas cívico-militares, com ampla manifestação da comunidade escolar favorável. Então, tu pega um município qualquer, que geralmente tem 50, 60 escolas municipais, estaduais, e tu colocar algumas escolas com modelo cívico-militar, proporciona para aqueles pais que querem uma segurança e que querem trabalhar esse modelo democraticamente a escolha. Então não cabia ao governo federal pegar um modelo vigente, que está tendo um resultado efetivo, não só no IDEB, mas também na questão da segurança. Nós temos vários exemplos práticos e resultados efetivos, inclusive pelo MEC. Então isso foi um ato revanchista, irresponsável, e que a gente vai lutar para que a gente possa modificar. No Rio Grande do Sul, como aqui no próprio DF, já foi sinalizado que este modelo irá permanecer. Mas veio essa notícia triste, envolvendo mais de 200 escolas, mais de 20 mil crianças que estão no modelo federal, e que serão prejudicadas. Então, o sentido de ter um modelo cívico-militar que trabalha da sala de aula para fora, que trabalha a meritocracia, que trabalha tantas valências, né, que eu chamo atributos da área afetiva, e a gente vê esse triste desenrolar revanchista do governo Lula. Ao professor Parente. Professor, o senhor inclusive foi convidado para ser secretário de Educação aqui do DF, e se não me trai a memória, o senhor deixou exatamente por conta de um conflito em relação às escolas cívico-militares. Queria, por favor, que o senhor lembrasse esse episódio e contasse a sua opinião de por que o senhor é contrário a esse modelo de gestão. Isso, Fernando, muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no SBT News, e eu quero fazer algumas correções primeiro. O ministro ele disse que não ia encerrar o programa nas escolas que já tinham sido implementadas, mas ele nunca prometeu que não ia encerrar essa política como ela foi estabelecida. O ministro, inclusive, criticou o fato da política ter sido estabelecida sem diálogo
com as comunidades escolares e com os profissionais da educação. A outra questão que a gente precisa lembrar é que é uma política extremamente irrelevante. Se a gente pega o próprio estado do Rio Grande do Sul, que de escolas estaduais tem mais de 2.300 escolas, quando a gente olha só para as escolas cívico-militares estaduais, não contando com as escolas municipais, a gente tem pouco mais de 40 escolas. Ou seja, em 4 anos de governo Bolsonaro, que a gente tinha um presidente favorável às escolas cívico-militares, com um governador favorável e com prefeitos favoráveis, a gente não chegou nem a 2% da quantidade de escolas, mesmo com todos os governantes favoráveis, ou seja, uma política extremamente irrelevante. Não fosse só isso, a gente tem uma política que é contra tudo que a gente vê de mais moderno na educação. É uma política que é baseada em medo, em humilhação, na agressividade. Em qualquer lugar que a gente colocar mais policiais, obviamente que a gente vai ter menos furtos, a gente vai ter uma queda no índice de criminalidade, mas a gente já sabe, baseado na ciência, nas evidências, em todos os outros países, se a gente olhar nos países mais avançados em educação, não existe nenhum país que é realmente desenvolvido socialmente, economicamente, na educação, que aposta nesse modelo de escolas cívico-militares. Muito pelo contrário, a gente sabe que um sistema educacional é tão bom quanto a qualidade dos profissionais da educação daquele sistema. Então, a gente precisa apostar nos nossos profissionais, a gente precisa reconhecer, dar formação, melhorar a infraestrutura, colocar mais esporte, mais arte, porque também por meio dos esportes, das artes, a gente vai também, coronel, deputado, com todo respeito também à fala do senhor e ao que o senhor defende, a gente vai conseguir ensinar valores, vai conseguir ensinar ética, vai conseguir ensinar o respeito a direitos e deveres. A gente não precisa de policiais dentro das escolas para que isso aconteça. A gente pode fortalecer até a gestão dos professores e dos nossos profissionais da educação dentro das escolas. Eles podem fazer um excelente trabalho ensinando direitos, deveres e os valores e o caráter que as nossas crianças e os nossos adolescentes precisam aprender dentro e fora da escola, porque precisa ser também um trabalho que aconteça dentro dos lares. Então, não é uma política que é embasada pela ciência, não acontece em nenhum outro país que é avançado na sua educação ou na sua economia, e, portanto, não merece, não é relevante, não chegou a um número expressivo de escolas em nenhum estado, e, portanto, não merece a nossa consideração. A gente precisa apostar naquilo que a ciência nos diz que, de fato, funciona. A gente precisa reconhecer e valorizar os nossos profissionais, precisa melhorar a infraestrutura, precisa apostar em mais esporte, mais artes, precisa melhorar os materiais didáticos e as metodologias que são utilizadas dentro de sala de aula. Eu vou até pedir licença ao deputado Zucco para emendar uma outra pergunta aqui ao professor Parente. O senhor mesmo falou, professor, dessa questão de que alguns índices melhoraram, né? Principalmente os índices na questão da segurança. Esse teste, esse experimento do modelo de gestão ao longo desses últimos 4 anos e essa melhora nos índices não justificam, na sua opinião, a manutenção do programa? Fernando, o que aconteceu? Isso a gente tem várias evidências e pesquisas sendo feitas, inclusive de excessos relacionados a humilhações, problemas com direitos humanos. Então, várias escolas, e isso assim, a gente tem relatos, eu acompanho mais, obviamente, no Distrito Federal, mas, em primeiro lugar, as escolas cívico-militares, elas expulsam aqueles alunos que geram problemas com disciplina. Né? Quando você entra numa escola e você coloca pessoas armadas, policiais, automaticamente você constrange todas as pessoas que estão ali. Né? Então, mal ou bem, você, em qualquer área, não precisa ser uma escola, mas se você colocar mais policiais num quarteirão, você colocou uma viatura num lugar qualquer, obviamente que você vai criar uma sensação de segurança maior ali naquele lugar. Você não precisa criar uma escola cívico-militar para fazer com que os índices de segurança diminuam no local específico. Então, tem uma série de questões relacionadas à implementação das escolas cívico-militares que precisa ser muito bem avaliada. Inclusive, nas escolas militares originais, você tem uma seleção muito bem feita, tanto dos profissionais
quanto dos alunos. Existe um vestibulinho, né? Eles precisam passar por uma seleção. Nessas escolas também cívico-militares, o que você teve foi praticamente uma seleção daqueles alunos que permaneceram e aqueles alunos que não se adequavam, entre aspas, ao modelo cívico-militar, eles foram colocados para as outras escolas, eles foram jogados para as outras escolas da rede pública, enquanto que a gente sabe muito bem que numa rede pública de ensino não é possível expulsar um aluno da rede. Você tem que lidar com aquele aluno, porque, inclusive, se não for educação pública de qualidade para aquela criança, às vezes é o último recurso que ele tem para se transformar numa pessoa e ter um futuro na vida. Então, a escola pode ser o último recurso que aquela criança ou adolescente tem para ter um futuro de qualidade, um futuro promissor. Deputado, vou perguntar agora ao senhor, então, partindo de uma declaração aqui do professor Parente, esse modelo de escolas foi criado em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas ele não foi ampliado, ele não atingiu a meta ali que ele mesmo apresentava, né? O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, inclusive, fez uma postagem há pouco falando exatamente isso, criticando até o ex-presidente Jair Bolsonaro de que esse programa não teria sido ampliado depois da gestão dele no Ministério da Educação. A minha pergunta ao senhor é, se o programa era um modelo ali, deveria ser seguido, por que ele não foi, por que esse programa não teve continuidade, não foi ampliado? Olha, eu queria manter o nível do debate, mas realmente vocês convidaram um professor que se candidatou, mas eu acho que nem a síndico de prédio ele tem condições de ganhar, ainda mais na questão da educação. Falou só besteira em relação ao programa das escolas cívico-militares, não deu nenhum dado concreto. Na verdade, esse programa estava em expansão e, infelizmente, não foi mais expandido por motivos como esse apresentado pelo professor. Motivos ideológicos, talvez a ideologia de gênero ou uma ideologia política, para ele, caiba mais para o modelo de educação que ele acredita. Infelizmente, alguns estados não aceitavam o modelo cívico-militar. Nós temos estados no Rio Grande do Sul com 23 escolas cívico-militares. E, logicamente, que isso tem um custo. E a responsabilidade de um governo é gastar o que tem, e não o que está acontecendo, inclusive, nessa atual gestão do governo Lula. O modelo cívico-militar, ele é o modelo mais democrático possível. A comunidade escolar escolhe a implantação do modelo cívico-militar. Nós conversamos com os diretores, com os professores, com os pais. Não tem mais nada democrático do que isso. Não cabe a um governo decidir encerrar um programa simplesmente por revanche, porque era do governo federal. Eu mesmo fiz uma lei estadual com votos de parlamentares da esquerda. E lá no modelo estadual do Rio Grande do Sul temos mais de 70 escolas. Mas, logicamente, que a implantação de um processo com responsabilidade leva tempo. Não existe o que esse professor que vocês convidaram comentou, não existe violência ou estímulo à violência. Isso aí é de alguém que não estudou o programa, que não sabe, que não visitou uma escola cívico-militar. Como nós estamos aqui no DF, e eu convido o professor, eu vou com ele no modelo cívico-militar, que ele me mostre alunos expulsos que não se adaptaram. Nós temos lista de espera de crianças que querem entrar no modelo cívico-militar. Nós temos uma carência de prefeituras querendo agregar. Mais uma vez, eu falo, irresponsabilidade. E sobre a fala do ministro Camilo Santana, que o professor também não estava presente, por isso não pode falar, ele disse que não ia terminar com as escolas vigentes, mas está dando prazo para que elas terminem até o final do ano. Então, professor, só estude um pouco mais, eu tenho total liberdade para debater com o senhor, também sou professor, pós-graduando, com mestrado, e a gente pode sim ter uma parcela de educação do modelo cívico-militar. Lembrando que este modelo melhorou muito o IDEB, muito, não sei se o senhor sabe o que é IDEB, melhorou muito as questões de educação, então eu espero sim que a gente possa reverter esse quadro. Já temos vários governadores que estão se pronunciando, que vão manter no seu estado esse modelo. Nós sabemos que não é uma solução da educação, mas nós podemos sim agregar. E para aquelas famílias que querem manter o modelo das escolas cívico-militares, que tenham direito. Isso não é uma democracia, vivamos a democracia. Ô, deputado, eu vou pedir só para a gente
tentar não partir para ataques pessoais, mas eu vou perguntar aqui ao professor Parente exatamente sobre essa questão da voz da comunidade, do desejo da comunidade. Quando o senhor deixou a Secretaria de Educação, houve uma votação em algumas escolas aqui no DF para que elas decidissem se queriam aderir ou não ao modelo cívico-militar. E aí o governador do DF, o Ibanez Rocha, acabou decidindo aplicar algumas escolas em que o não havia vencido, além daquelas em que o sim havia vencido. Mas aí a minha pergunta ao senhor é, se nessas escolas em que a população deseja ter esse modelo, em que, se elas forem uma parcela do sistema de educação como um todo, se não seria adequado talvez manter esse modelo de gestão, ou se é melhor acabá-lo em todas as escolas? Fernando, eu não vou responder ao deputado porque eu acho que ele não merece, mas só lembrando que eu sou PhD em Educação pela Universidade de Nova York, então acho que ele também precisa estudar um pouquinho mais para entender um pouco mais de educação e poder vir conversar comigo. Eu acho o seguinte, quando eu fui secretário de Educação do governador Ibanez e tive de defender esse modelo por orientação do governador, porque eu fazia parte de um governo e eu vesti a camisa de secretário de Educação e fui obrigado, então, a defender esse modelo. Eu busquei estudar bastante sobre o modelo das escolas cívico-militares e entender de que forma que a gente conseguiria implementar um modelo, juntamente com outros modelos que pudessem ser implementados paralelamente na rede do Distrito Federal, para que as próprias comunidades escolares pudessem, então, fazer uma escolha de que modelos, dentre um leque de diferentes modelos, elas achassem mais adequado dentro daquele contexto específico. Então, a ideia, na época, era que a gente tivesse diferentes modelos de escolas, como começamos a implementar. A gente implementou, por exemplo, escolas bilíngues em parceria com embaixadas, e essa política, inclusive, continua nos dias de hoje no Distrito Federal. A gente tinha a ideia de ter escolas compartilhadas com a cultura, por exemplo, com equipamentos culturais, escolas vocacionadas para esportes, escolas vocacionadas para tecnologia e para pesquisa, enfim, vários modelos diferentes, porque eu acredito, sinceramente, que é possível que a gente tenha escolas vocacionadas, como eles chamam em outros países, de magnet schools ou de charter schools, que tenham tipos específicos de escolas e que os pais, inclusive, possam escolher a que tipo de escola que eles acham que o seu filho vai se adequar da melhor forma. O problema, Fernando, é que muitas vezes a nossa população não tem o conhecimento suficiente sobre o que existe de mais moderno na psicologia, no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento cognitivo e mesmo de neurociência. Então, quando a gente acha, por exemplo, que nós estamos educando uma pessoa porque nós estamos fazendo a pessoa bater continência, ou se levantar, ou de alguma forma constrangendo aquela pessoa, e isso é educação, isso não. Medo, né? Fazer uma pessoa ter medo, ou agir de uma forma ou de outra porque ela está sendo constrangida, ou porque ela está tendo medo numa situação específica, isso não é educação. Educação é um processo de formação, de conscientização. É um processo em que eu vou construindo conhecimentos e que eu vou compreendendo a realidade. A minha realidade, vou construindo a minha visão sobre o mundo, a minha visão sobre eu mesmo, eu vou compreendendo aquilo que é o meu direito, o que é o meu dever, o porquê da disciplina, o porquê que eu tenho que agir de certa forma numa sociedade, porquê que eu não posso, porquê que eu devo seguir as leis, por exemplo, né? Porquê que eu preciso fazer silêncio durante as aulas e eu não posso atrapalhar os meus colegas, porquê que eu preciso respeitar os meus professores, né? Por que os professores são a liderança máxima dentro da sala de aula? Então, essas coisas todas, elas são ensinadas de uma forma que não deve ser feita por meio do medo, né? A gente pode fazer isso de uma forma que é muito diferente, e a gente tem várias pesquisas hoje que demonstram o seguinte: vários jovens, inclusive os profissionais, não veem mais nas nossas escolas aqui no Brasil muito significado. A gente precisa ressignificar as nossas escolas, os nossos modelos escolares, e não é com esse modelo cívico-militar. Nós precisamos de modelos mais modernos. Quais são esses modelos mais modernos? Nós precisamos
da tecnologia, nós precisamos de mais artes, nós precisamos de mais esportes, porque assim nós vamos ter alunos e profissionais mais motivados, mais engajados e mais afeto. As pessoas precisam se sentir parte de uma comunidade em que elas sentem que as outras pessoas se importam com elas, que elas têm a voz ouvida, que elas de fato fazem parte daquela comunidade e que existe algo de importante acontecendo ali, que elas tenham vontade de ir para a escola e ficar lá durante boa parte do dia delas. Como eu pedi para o deputado também, para a gente não entrar nas provocações. Agora eu vou perguntar, eu vou fazer uma provocação ao deputado, o deputado Tenente Coronel Zucco, se esse modelo de escolas, o senhor falou de que não tem embasamento ali em educação, se as Forças Armadas têm essa condição de estarem dentro das escolas, de participar desse modelo de educação. E aí, já emendando uma outra pergunta, alguns estados, como o senhor mesmo mencionou, vão adotar esse modelo no nível estadual, né? O governador do Paraná, Ratinho Júnior, decidiu manter. Aqui no DF também, o governador Ibanez Rocha disse que vai manter o modelo distrital, né, aqui no caso do DF. Então, se esse modelo em alguns estados já não seria suficiente, se é necessário um programa a nível nacional para esse modelo de gestão. Olha, na verdade, a informação que eu tenho, já recebi ligação de alguns parlamentares, de alguns governadores, Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Santa Catarina, Jorginho de Mello, Ratinho no Paraná, Tarcísio em São Paulo, Cláudio Castro no Rio de Janeiro, Ibanez em Brasília. Normalmente, quando o governador não leva a questão ideológica na pauta, ele entende e escuta democraticamente a sociedade. Nós não estamos aqui buscando a solução da educação. No Brasil, a solução da educação passa por uma valorização dos professores, uma valorização efetiva dos professores, passa por uma maior destinação de recurso para ajudar as escolas que estão em estado muitas vezes deploráveis. Mas nós temos como mensurar o que aconteceu do modelo cívico-militar. Na teoria, as teorias são diversas. Eu poderia aqui explanar tantas pautas negativas, tantos modelos, mas o modelo cívico-militar, ele na prática está tendo um resultado, inclusive nas notas, na segurança das crianças, no ambiente escolar. Se tu fores conversar com um pai de uma escola cívico-militar lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Tupanciretã, onde um jovem que dificilmente teria condições de passar numa universidade federal, e assim o fez, e se respalda no modelo, porque ele trabalhou a autoestima, a continência, que o professor comentou, não é bater continência, não é por medo, é por respeito. A continência é o respeito aos professores. Os professores hoje em dia não têm nem ambiente escolar, muitas vezes são agredidos não só verbalmente. E é muito importante que antes da teoria a gente vá na prática. Vamos verificar as escolas cívico-militares. Melhoraram o IDEB, o Índice de Desenvolvimento Educacional? Sim. Melhorou, diminuiu a evasão escolar? Muito. Praticamente essas escolas não têm vagas. Então, chega de teoria e vamos para a prática. A prática aqui no estado, aqui no Distrito Federal, no estado de Goiás, com o governador Caiado, são dezenas e dezenas de escolas com lista de espera. Então, não cabe a inclusão de ideologias nesse mecanismo. É uma pena que o professor, e não estou provocando, um dia pensou em defender, ou até defendeu porque estava numa função, e agora tem que mudar de ideia. Pois eu não mudo de ideia. Desde o início eu fui aluno, nunca tive medo, nunca me ensinaram a portar uma arma dentro de uma escola cívico-militar. Pelo contrário, eu aprendi as palavrinhas mágicas, com licença, por favor, obrigado. Eu entrava na sala de aula para aprender matemática, geografia e português. Infelizmente, essa atitude irresponsável do governo federal prejudica. Os estados podem manter, com certeza irão manter, e estão já declarando essa manutenção. Mas o governo federal, que tinha um resultado, decidiu retrair por uma ideologia, por um revanchismo. E o pior, não perde o governo, perde as nossas
crianças, perdem essas famílias. São mais de 20 mil crianças que serão prejudicadas. São mais de 200 escolas que, inclusive, estavam recebendo algum tipo de recurso para melhoria de infraestrutura. Mas, infelizmente, esta ação realmente revanchista veio à tona. Tá certo. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Esse é um debate muito amplo. A gente nem tinha a intenção de chegar aqui a uma solução final, sim de expor algumas ideias para as pessoas que são favoráveis, são contrárias, possam aí formar uma base para ter uma opinião mais embasada. Nisso, vocês ajudaram bastante. Eu agradeço demais a participação do deputado Tenente Coronel Zuco, professor Rafael Parente. A gente deve continuar aqui outras vezes esse debate, que é muito extenso, realmente exige muito de nós, né? Muito entendimento ali para a gente estar debatendo sobre esse assunto, conversando sobre esse assunto, e vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Poder Expresso. Obrigado, boa noite. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Poder Expresso dessa segunda-feira, então, vai chegando ao fim. Deixa eu relembrar para vocês o que a gente tratou aqui. A gente começou falando sobre a situação no Rio Grande do Sul. Um ciclone deve se formar no estado, que está em alerta laranja, emitido pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Alerta vermelho, então estou sendo corrigido aqui, recebendo a informação, alerta vermelho, então, de perigo aí climático no Rio Grande do Sul. A gente teve informações ao vivo lá de Porto Alegre com a Joellen Soares, contando pra gente que alguns municípios, inclusive, já estão se preparando para abrigar pessoas desalojadas, eventualmente desalojadas, por conta desse fenômeno climático. A gente falou também ainda no sul do país sobre um incidente envolvendo um avião da Latam no aeroporto de Florianópolis. Ele derrapou na hora do pouso, acabou abrindo um buraco na pista. Felizmente, ninguém ficou ferido, todo mundo desembarcou em segurança, mas o aeroporto precisou sofrer alterações aí nos pousos e decolagens. A gente seguiu falando sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, num caso que envolve o senador licenciado Marcos Duval. Ele que teria feito ali uma articulação para tentar gravar o ministro Alexandre de Moraes e torná-lo suspeito. Jair Bolsonaro classificou a operação como coisa de maluco. A gente seguiu falando sobre a liberação de emendas para a reforma tributária. O relator do texto no Senado é o parlamentar que mais recebeu emendas empenhadas, mais tem emendas empenhadas em seu nome. A Liscap trouxe para a gente as informações acerca dessa movimentação. E a gente concluiu aqui com o nosso debate, uma conversa sobre o modelo de escolas cívico-militares, cujo programa nacional para aderir ao modelo foi extinto pelo governo federal, criado no governo de Jair Bolsonaro, foi encerrado agora no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Você perdeu qualquer um desses assuntos, só voltar aqui à nossa barrinha de transmissão, tá tudo lá e vai continuar aqui no canal do SBT News no YouTube. Você também tem mais informações daqui a pouquinho, às 6h30 não, às 8 da noite, 6h30 agora, né, são 6h34. Às 8 da noite tem SBT Brasil na TV, os principais trechos aqui do Poder Expresso são exibidos também na televisão, no SBT News, na TV, na madrugada, com meu parceiro Marcelo Casagrande. Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, a gente está aqui todos os dias, segunda a sexta-feira. Clica aí no sininho para ativar as notificações e ser avisado sempre que a gente entrar ao vivo. Aliás, a gente teve aqui a nossa enquete, 77% da nossa audiência disse ser favorável ao modelo de escolas cívico-militares. Esse é o Poder Expresso, eu sou Fernando Jordão, te espero amanhã às 5h30 da tarde. Obrigado pela companhia e até lá. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.